Aquele amor que nos faz, Pai, se alegrar, Pai, e sofrer pelo Teu Evangelho, Senhor. E não aquele amor faccioso, meu Pai. Portanto, nesta noite nós te pedimos, fala a Tua palavra, Pai, por meio do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Desde já quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar fazendo exposição da sua palavra. Louvo a Deus pela vida da minha esposa Selma, que sempre me acompanha. A irmã Célia, que nos fez o convite. A bênção do céu, pastora, todos os membros da igreja, o evangelista Anderson, que me acompanha, um amigo, um homem de Deus, Deus colocou no nosso caminho. Prazer estar revendo o Daniel. Aleluia. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 15, verso 1. Diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou essa parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no deserto, as 99 vai atrás da perdida até encontrá-la? Eita, Jesus! Aleluia. Vamos voltar a tomar o vosso assento. Oh, glória! Filha de Deus. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. A palavra é essa que ardeu no meu coração. Aleluia, Jesus. De Lucas capítulo 15, a parábola dos perdidos e a parábola dos achados. Eita, Deus! Onde Eclesiastes capítulo 12, o verso 13, a Bíblia diz que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. E Eclesiastes 11:5, sábio Salomão disse que assim como tu não sabe o caminho do vento, e nem sabe como se forma o osso no ventre da que está grávida, assim tu também não sabe a obra que Deus fez, que tudo criou e que tudo formou. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, o coração do homem nunca sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz em Isaías 64:4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus, aleluia. Sabe Salomão, Provérbios 22, o verso 2, ele disse que o pobre e o rico se encontram. Aonde? Na sepultura. E a todos o Senhor o fez. Nós vemos que Salomão, Deus aparece a ele a sonhos e diz: pede o que quiseres. E ele disse: me dá sabedoria e conhecimento. E Deus disse: por que não pediste a morte dos teus inimigos? Por que não pediste riqueza, mas pediste sabedoria? Eu vou te dar sabedoria porque pediu, e vou te dar riqueza porque não pediu. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um nessa noite. E quando nos deparamos com essa parábola, lendo Eclesiastes capítulo 2, nós vemos que Salomão, ele procurou a felicidade nas mulheres, ele procurou a felicidade no dinheiro, ele procurou a felicidade na fama, ele juntou boi, ele juntou gado, ele edificou, ele derrubou, ele plantou, ele colheu, ele edificou tanques, ele tomou todas as taças dos prazeres que esse mundo pode oferecer, e ele viu que tudo era bolha de sabão, era neblina, era vaidade. Ele viu que o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Glória a Deus, aleluia. E foi o que aconteceu nessa parábola. A exemplo de Salomão, que procurou a felicidade, e ele sabia que a felicidade só estava no coração daquele que já conhece a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Foi assim na parábola do filho pródigo, aonde ele procurou os prazeres em todos os lugares, até descobrir que o que ele procurava no mundo tinha na casa do Pai.
Porque Jesus, ele está sendo acusado pelos fariseus de comer com os publicanos, de conversar com os pecadores. E Jesus sai e diz: eu vou contar 3 histórias para vocês. E ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala de 2 filhos perdidos. Quando ele fala da ovelha perdida, ele está falando de um ser perdido, fora de casa, e sabe que está perdido. Um animal sabe quando ele está perdido. Um cachorro sabe quando ele está perdido. Então Jesus fala de uma ovelha perdida, fora de casa, e sabe que está perdido. Depois ele fala de uma dracma, uma moeda. A moeda não tem sinapse, ela não tem sentimento, ela não sabe que está perdido. Jesus fala de um ser perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. E ele vai fechar a parábola falando de um filho perdido dentro de casa e um filho perdido fora de casa. Um filho perdido dentro de casa e não sabe que está perdido, e um filho perdido fora de casa que sabe que está perdido. Nós vemos que a ovelha, ela se perdeu por inocência. A dracma se perdeu por descuido. Agora o filho que se perder. Você vai ver que o pastor está atrás da ovelha, a mulher está atrás da dracma. Agora o filho, ele precisa cair em si e voltar. O pai não está procurando o filho, o pai está esperando o filho. Porque ele resolveu se perder. O texto é extremamente elucidário. O texto, ele já foi muito perscrutado, muitas lições foram exauridas, e nós temos que levantar a ponta do véu e descortinar esse texto. Que Deus possa inocular isso na nossa alma, possa pregar isso no nosso sentimento, que nós venhamos aprender que Jesus está falando de uma ovelha perdida dentro de casa. Jesus está falando de uma dracma perdida dentro de casa, uma ovelha perdida fora de casa. Porque tem gente perdida dentro da igreja e tem gente perdida fora da igreja. Aleluia! Era o caso dos fariseus. Eles se achavam tão santos, mas Jesus estava dizendo: não, vocês estão perdidos. Verdade, Deus. Jesus, ele conta essas 3 parábolas, e o desfecho das 3 parábolas é festa. Se perde, é achado e tem festa. Se perde, tem achado e tem festa. É por isso que Lucas 15:7, a Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz em Lucas 15:10 que a alegria diante de Deus e dos anjos quando o pecador se arrepende. Quando alguém que estava perdido é achado, o desfecho é festa. A Bíblia diz que o pastor deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma perdida. E a gente acha um absurdo o pastor deixar 99 e ir atrás de uma. Até que eu descobri que essa ovelha perdida era eu. Até que eu descobri que essa ovelha perdida era você. A gente acha um absurdo Aleluia! a multidão escolher Barrabás. Jesus ser crucificado no lugar de Barrabás. Mas quando eu descubro que esse Barrabás sou eu, que Jesus morreu no meu lugar, que Jesus morreu no seu lugar, e foi como o diácono Daniel disse aqui: as pessoas querem te parar, É, Jesus. Aleluia! e a multidão só serve para atrapalhar. Verdade. O cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia: se cala. A multidão só serve para atrapalhar. A mulher do fluxo de sangue, como ele disse aqui, queria tocar em Jesus, mas a multidão atrapalhava. Zaqueu queria ver Jesus, a multidão atrapalhava, ele teve que subir numa figueira. Em Marcos capítulo 2, 4 amigos levam um paralítico, a multidão atrapalhava. Eles abriram o telhado e desceram com o paralítico diante de Jesus, porque a multidão só serve para atrapalhar. Em João capítulo 5, aquele homem estava há 38 anos na beira do tanque. Quando Jesus disse: quer ser curado? Ele disse: quando eu vou, a multidão pula na frente. Porque a multidão só serve para atrapalhar. Meu irmão, sai fora da multidão. Porque se você estiver ali no meio, você é só mais um no meio da multidão. E se você estiver atrás, tem uma multidão na sua frente. Mas é tempo de nos anteciparmos à multidão. Porque Deus, ele não tem negócio, aleluia, com multidão. Nós vemos que a ovelha é um animal frágil, é um animal míope, não enxerga de longe.
ela não tem veneno, ela não tem chifre, ela é totalmente dependente do pastor. É por isso que Davi ele fala que o teu cajado me consola, porque o cajado do pastor ele tinha 3 funções: protetora, porque na ponta do seu cajado tinha uma lança, e quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali os predadores ficavam escondidos nas cavernas, e o pastor, o seu aguilhão, uma lança na ponta do cajado, defendia as ovelhas. Então ela tinha uma função protetora, ela tinha uma função salvadora. Quando a ovelha caía no aprisco, no outro lado do cajado era o formato de um guarda-chuva curvado, para ele resgatar a ovelha. Ali era uma salvadora. E tinha outra função orientadora. Quando a ovelha ia saindo do rebanho, ele batia com a vara para ela voltar. Quando esse pastor encontra a ovelha perdida, a ovelha achou que ele usa a vara, mas a Bíblia diz que ele o carrega no colo. É o cuidado desse pastor. Então a gente acha um absurdo ele ir atrás da ovelha perdida, até que a gente descobre que essa ovelha somos nós. A dracma, ela tinha um grande valor. A Bíblia diz que ela acende a candeia para procurar a dracma. A Bíblia diz que ela acendeu a candeia, a luz. E quando ela acendeu a luz, ela não achou a dracma. Sabe o que ela viu quando ela acendeu a luz, evangelista? Ela viu que a casa estava suja. E ela começou a varrer diligentemente. É a luz da palavra que nós temos se a nossa casa está suja. Porque a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo não é pular, não é girar, não é gritar, não é louvar, não é pregar, não é falar em língua. É quando eu tenho a oportunidade de pecar e não peco. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso passar o meu irmão para trás e não passo. É quando eu posso adulterar e não adultero, porque eu conheci a verdade do Evangelho e eu estou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ela acendeu a luz, viu que a casa estava suja e varreu diligentemente. A dracma estava no meio do lixo, mas não tinha perdido o seu valor. Gênesis 26, 18. A Bíblia diz que aqueles homens entulharam os poços que Abraão tinha aberto. E quando Isaac vai passando, ele vê aqueles poços e os entulhos. Ele sabe que lá embaixo tem água em profusão, mas ele precisava tirar o entulho. Para a água jorrar, a gente precisa tirar todo o entulho da nossa vida, todo o lixo, todo o pecado, tudo aquilo que impede a água de jorrar. Jesus vai fechar essa trilogia falando de 2 filhos, o perdido dentro de casa e o perdido fora de casa. O perdido dentro de casa não sabe que está perdido, e o perdido fora de casa sabe que está perdido. Irmão, tem gente que está perdido e sabe que está perdido. Agora tem gente que está perdido e não sabe que está perdido, mas Jesus vai o encontrar. A Bíblia diz que o filho mais novo, ele pede a herança do pai. Ele se cansa. Na casa do pai ele tinha alimento, ele tinha o amor do pai, ele tinha carinho, ele tinha conforto, ele tinha uma cama para dormir. Mas ele não satisfeito, ele pede a herança. Ele tinha anel no dedo, ele tinha alpacas nos pés, ele era cercado de bênção, ele tinha comunhão com o pai. Mas ele não deu valor. Um dia cansado da rotina, a Bíblia diz que ele pede a herança. Ele estica o pescoço além do muro e ele vê um mundo multicolorido. Ele vê um mundo atraente e aquilo começa a borbulhar, a efervescer no âmago, no centro da sua alma. Porque como o inimigo não pode tornar o inferno atraente, ele torna os caminhos que desembocam lá atraente. E quando o crente não vigia, ele dá legalidade para o adversário agir na vida dele. É só uma mentirinha, é só um gole, é só um trago, é só um caso. A Bíblia diz em Tiago 1,14 que cada um é tentado e engodado pelos seus próprios desejos. Porque o adversário da vida da tua alma, ele sabe onde está o ponto fraco. Deus. Prepara um prato
É por isso que Jesus disse em Marcos 14:38, vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ora. Porque se você não vigiar, você perde a sua oração, a sua comunhão. Tiago nos ensina que o pecado, ele atrai, seduz, domina, engana e mata. Ele viu o mundo multicolorido. Ele foi atraído pelo mundo. Porque a casa do pai já não estava mais satisfazendo os seus desejos. E quando você quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Ontem eu estava em Itaquá ministrando sobre Jó. E falando como adversário da minha e da tua alma está vivo e ativo no planeta Terra. Estava acusando Deus de ter subornado Jó. Ele te adora porque dá tudo certo na vida dele. Ele é o homem mais rico do Oriente. Ele tem 10 filhos. Aonde ele põe a mão prospera. Aí é fácil te adorar. Você acha que hoje é diferente? É forte. Aleluia. O diabo é um estelionatário. Ele promete vida e paga com a morte. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. E muita gente tem trocado aquilo que Deus tem por uma noite de prazer. Vê se José trocou aquilo que Deus tinha para ele. Tem muita gente, irmão, que está trocando o que Deus tem por pouca coisa, negando o seu chamado, tropeçando nas pequenas coisas. Davi mata um gigante e dorme com a vizinha. É nas pequenas coisas que a gente tropeça. Davi, vestido de pastor, ele mata um urso, um leão e um gigante. Mas vestido de rei, ele manda matar um amigo. É nas pequenas coisas que nós tropeçamos. A Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. E ele bebeu todas as taças dos prazeres que o mundo pode oferecer. Ele tinha dinheiro, ele era jovem. E quando ele tinha dinheiro, a sua mesa estava cheia, rodeado de amigos. Mas quando o dinheiro acabou, a sua mesa ficou vazia, o seu bolso ficou vazio, o seu estômago ficou vazio, a sua alma ficou vazia. Em Marcos capítulo 2, o verso 14, a Bíblia diz que os amigos trouxeram aquele paralítico diante de Jesus. Eles abriram o telhado e desceram com aquele paralítico aos pés de Jesus. Jesus vendo a fé deles, vendo a fé dos amigos dele. Para onde os teus amigos têm te levado? Para onde as tuas amigas têm te levado? Managaxé, Alabá, Suide, Calamanaya, Subicantarabacé. O teu amigo, a tua amiga é aquele que te leva aos pés de Jesus. Tiago 5,9, o juiz está às portas, não tem mais tempo para brincadeira. Salmo 3, o verso 5, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Hoje nós estamos vivos, mas nós podemos dormir e podemos não acordar mais. Não há tempo mais, irmãos, para brincadeira. Para onde os teus amigos estão te levando? O teu amigo é quem te leva para perto de Jesus. Porque quando Jesus está dizendo, olha, eu vou ser crucificado, eles vão me espancar, e Pedro diz, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás, você não vai me impedir de chegar à cruz. O teu amigo não pode impedir você de chegar à cruz. Porque quando Jesus está no Getsemane, a Bíblia diz que Judas chega para prendê-lo. E Jesus diz para ele, aqui vieste, amigo. Por que é que ele chama Pedro de Satanás e Judas de amigo? Porque Pedro queria impedir de chegar na cruz. Agora Judas estava empurrando Jesus para a cruz. Teu amigo é aquele que te leva para perto da cruz. Nós vemos em Provérbios 19,4 que a riqueza ela granjeia muitos amigos, mas ao pobre até o seu amigo íntimo deixa.
Porque quando você tem algo para oferecer, a tua casa está cheia. É, Deus. Cai enfermo. Precisa de uma mão amiga. Se não for Jesus por nós, nosso verdadeiro amigo. O que você tem ouvido dos teus amigos? Tem edificado a tua vida? Das tuas amigas, tem edificado a sua vida? Porque Eva ouviu a serpente, morreu. Lázaro ouviu o cordeiro e reviveu. Se você pudesse comer as suas palavras, você seria nutrido ou envenenado? A Bíblia diz que veio uma grande fome e ele precisou arrumar um emprego. A Bíblia diz que até os seus amigos íntimos o deixam. Acabou o dinheiro, acabou a farra, acabou aquilo que você tinha para oferecer. Agora é só ele e Deus. Ele precisava arrumar um emprego. Ele chegou no fundo do poço e bateu com força, porque ele deixou a casa do pai. A Bíblia diz que ninguém lhe dava o que comer. E o emprego que ele teve foi cuidar de porco. E judeu não cria porcos, nem come carne de porco. Ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Ele desejou comer comida de porco, porque o que o mundo tem para oferecer é isso, é bolota de porco. Aleluia! Ele percebeu que longe do pai ele ia passar fome, que longe do pai não tem crescimento. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele desejou comer as bolotas de porco, ele caiu em si. Veja que a mulher só varreu a casa, só viu a sujeira quando a moeda se perdeu. O filho só caiu em si quando desejou comer as bolotas de porco. E a gente está esperando o quê para despertar na terra? Para começar a jejuar, orar, buscar. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente desapercebida na presença do Deus eterno. O pastor está atrás da ovelha perdida. A mulher está atrás da moeda perdida. Agora o filho precisa cair em si, precisa voltar à oração, precisa voltar a jejuar, precisa voltar a fazer a vontade do Deus eterno. A Bíblia diz em Jeremias 48:10 que é maldito todo aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, de qualquer jeito. Porque a gente está diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus que aos Hebreus 10:31 diz que coisa horrível, que coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Porque o mesmo Deus do arco-íris é o mesmo Deus do dilúvio. O que você acha que mandou o dilúvio? Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Quem matou Anani e Safira? Quem matou Herodes comido de bicho? Quem matou 180 mil assírios? O mesmo Deus de 1 João 4:8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é o mesmo Deus de Hebreus 12:29. Ele é fogo consumidor. Falando ontem sobre Jó, o adversário não vai 1 milímetro sem a permissão de Deus. Ele vai, mas a alma é minha. Toca nas coisas dele, mas não toca nele. Lutero dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele não vai 1 milímetro a mais do que Deus não permitir. Satanás não é o inimigo de Deus. Satanás é o meu e o teu inimigo. Deus não tem inimigo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:8 que ele vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca. É o Deus santo que nós estamos pregando. Glória a Deus. Nós vemos que ele caiu em si e disse: eu aqui padeço fome, e na casa do meu pai até os jornaleiros, escravos, servos tem pão à mesa. Porque a intenção do adversário é essa: tirar o filho da mesa para comer no chão. Mas Deus quer te tirar do chão para comer na mesa. Aleluia! Glória a
Tem um banquete preparado espiritual aqui para nós. Aleluia. A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Você tem um chamado, irmão. Será que você está pronto para o teu chamado? Meu Deus, é forte demais. Porque Deus não te chamou para ser prego de banco. Ele te chamou para anunciar a palavra dele. Talvez você não prega aqui, mas você prega na tua casa, você prega no teu trabalho, você prega onde você for, você é luz, você é sal. A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Ele foi parar dentro do chiqueiro. Ele desejou comer as bolotas de porco. Ele descobriu que no mundo, como foi dito aqui, o mundo não tem misericórdia. Na casa do Pai tem misericórdia. Aleluia. É na casa do Pai que nós encontramos refúgio. Aleluia. Ele perdeu tudo, Aleluia. mas ele não perdeu o caminho da casa do Pai. Como eu e você nessa noite, nós achamos o caminho da casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia. E nós nos alegramos na casa do Pai. Deus está dizendo: volta, meu filho, porque eu tenho uma mesa posta, tem uma festa preparada esperando a sua chegada. Deus, aleluia. Ele volta para a casa do Pai, e ele já não disse, antes de sair, ele disse: dai-me. Quando ele volta, ele diz: trata-me. Ele vai ensaiando no caminho. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: Pai, trata-me como um dos teus servos. Eu não sou mais digno de ser chamado. Em Lucas 15:18, ele diz: eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros, dos teus escravos. Mas o pai nem deixa ele falar. A Bíblia diz que o pai corre, o abraça, o beija. Aleluia. E o pai tem de pronto anel, roupa e sandália. Porque o pai conhece a medida do filho. O pai sabe do que você necessita nessa noite. Meu Deus. Ele chegou como servo. Faz de mim como um dos teus servos. Mas foi recebido como filho. Quando você chega como servo diante de Deus, Deus te recebe como filho. Ele tinha a mentalidade de escravo. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Porque o adversário da minha e da tua alma quer te escravizar. Por isso que o texto diz que o laço se quebrou e nós escapamos, como o laço do passarinheiro. Porque a intenção do adversário é te prender como um pássaro na gaiola, no vício, na mentira, na droga. Ele é um estelionatário. Ele disse para Deus, uma certa feita, que os anjos vieram se apresentar, os filhos de Deus, uma referência aos anjos. Já disse: Satanás veio no meio. E Deus disse: de onde veio Satanás? Ele disse: de passear a terra e rodear por ela. De passear a terra e rodear por ela. Aleluia. Eu estou antenado, eu estou a observar. Ele disse: então tu viu, meu servo Jó? Nós temos que se não for ao Senhor ao nosso lado, ora diga, o inimigo já teria nos engolido vivo. Segundo aos Coríntios 11, o verso 14, diz que ele tem poder para se transformar num anjo de luz. João 14:30 diz que ele é o príncipe desse século. E quando ele leva Jesus ao pináculo do templo, ele diz: toda essa glória desse mundo foi dado a mim. Nada. Ele não tem nem a chave da casa dele. Em Apocalipse 18, Jesus disse: eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Ele não tem nem a chave da casa dele. Para entrar lá, Jesus tem que abrir. Porque o poder está na mão do nosso Deus. Deus não tem inimigo. A chave da tua vitória está na mão dele. A chave da tua cura, da tua bênção. Tudo que andará. Glória a Deus, aleluia. O poder está na mão dele. Glória. Ele leva Jesus a um alto
a um alto monte. E ele diz: eu te dou tudo se prostrado me adorares. Quem pediu riqueza em troca de adoração, irmão, quem oferece riqueza em troca de adoração é o diabo. A igreja não é cassino para você entrar pobre e sair rico. Não, quem ofereceu isso foi o diabo. Ele disse: eu te dou tudo se prostrado me adorares. Jesus não. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Aleluia. Dessa maneira, João. A Bíblia diz que o adversário pega Jesus e o leva a um alto monte. Está entendendo que nem todo mundo que está no alto foi Deus que colocou? Foi o adversário que levou. Verdade. E nem todo deserto é o diabo que te leva. A Bíblia diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto para ser tentado. Muitas vezes Deus te leva para o deserto para te tentar, para te provar. O pai tinha de pronto veste, anel e sandália. Veste na Bíblia é santidade. Em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, ele disse: eu vou te dar veste para que não apareça a vergonha da tua nudez. Eu vou te vestir de santidade. Quando o filho voltou, ele tinha de pronto veste, ele tinha de pronto anel. Veste na Bíblia é justiça. Ele tinha anel, que é autoridade. Porque quem dá autoridade para o homem é Deus. O homem, ele dá cargo, mas Deus dá ministério. Ministério é serviço. Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou para pôr algo na tua mão, para você fazer para Ele. Anel é autoridade. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos diz: tu não está vendo que eu tenho autoridade para te prender e para te soltar? Em João 3,27, Jesus disse: tu não tem nenhuma autoridade se do alto não for lhe dado. A autoridade vem do alto, não vem do homem. Ele diz: eu tenho poder para te soltar e para te prender, e tu não fala nada. Jesus disse: tu não tem nenhuma autoridade sobre mim se do alto não for lhe dado. A Bíblia diz em Atos 26:19 que Paulo está algemado, Agripa e Félix estão no trono. E quem tem autoridade dentro daquela sala? É Agripa ou é o apóstolo Paulo? Porque a autoridade vem do alto. Deus está te dando autoridade nessa noite para pisar em serpente, pisar em escorpiões, para fazer a obra, porque na tua boca tem uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. Então fale e não te cales. Verdade, Deus. Ele tinha sandálias. Ele estava dizendo: agora você é um homem livre. Porque o escravo é que andava descalço. E quando dava 7 anos, o escravo podia escolher se ele queria a liberdade ou se ele queria ficar com o seu senhor. Então, quando ele resolvia a liberdade, depois de 7 anos, era lhe dado sandálias. O pai estava dizendo para o filho: você não é mais escravo dos seus desejos, do pecado. Agora você é um homem livre. E quando o pai chama os servos e diz: mata um novilho, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E quantos a gente está achando que está morto, que não tem mais jeito? E Jesus está dizendo em Lucas 19:10: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Porque ele não veio para o são, ele veio para os doentes, irmão. Aleluia. E aos nossos olhos parece impossível, mas ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Mas como a nossa irmã disse aqui, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Aleluia. O problema é esperar o tempo dele. Abraão esperou 25 anos para a promessa. Ele não esperou, né? Ele deu ouvido a sua mulher Sara e se deitou com Agar. Não era o filho do promessa. Aí Deus fica 13 anos sem falar com Abraão, porque ele passou na frente. Porque é difícil esperar o tempo. 25 anos esperando a promessa. Abraão deu ouvido à sua mulher Sara, passou na frente.
Adão deu ouvido à sua mulher Eva. A humanidade caiu. Sansão deu ouvido a Dalila. O Espírito Santo foi retirado dele. Mas Jó não deu ouvido à sua mulher. Jó disse como uma louca, assim fala tu. Eu recebi todo o bem de Deus e o mal eu não vou aceitar. Eu não trouxe nada para esse mundo e eu não vou levar nada. Eu vou começar a viver no dia que eu morrer. Aí é que a vida começa. Aí você entra na eternidade. E o destino da viagem você escolhe aqui. Porque Jesus não prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu uma chegada certa. Você tem um destino, um alvo. Apóstolo Paulo, Filipenses 3,13. Ele disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Porque eu tenho um alvo. Eu tenho uma coroa preparada. 2 Timóteo 4,8. Desde agora está me preparada a coroa, a qual o Senhor, justo juiz, me dará não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida. Aleluia. Quando o filho mais velho chega, o que está perdido dentro de casa não sabe que está perdido. Tem muita gente perdida e não sabe que está perdido. Quando ele chega, ele ouve o barulho da festa e ele diz, que barulho é esse? E ele tira o servo da festa. Ele não entra na festa e tira alguém da festa. E diz, que barulho é esse? E ele diz, é o teu irmão. Ele chegou e o seu pai mandou matar um novilho que estava cevado, para comemorar a volta do teu irmão. E ele não exerce a misericórdia. Ele não se alegra com a vitória do irmão. Meu Deus, Porque o teu verdadeiro amigo não é o que vai chorar, não. O teu verdadeiro amigo é o que se alegra com você. A psicologia diz que chorar com a derrota do outro é mais fácil do que se alegrar com a alegria do outro, com a vitória do irmão. E ele não se alegra. Ele diz, eu nunca transgredi o mandamento do meu pai. E ele nunca me deu uma novilha. Agora chegou esse que gastou todo o dinheiro, toda a herança, fez tudo lá no mundo. Agora chega e você mata uma novilha para ele. E ele se recusa a entrar na festa. Ele se recusa a se alegrar com a alegria do irmão. Jesus, aleluia. Ele está com a síndrome do urubu. Ele se alegra com a derrota do outro. Porque o urubu, ele só se alimenta de carniça. Ele só se alimenta da desgraça dos outros. E ele se recusa. Ele é religioso. A religião dele não tem espaço para misericórdia. Ele está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Ele não perdoa o pai e ele não perdoa o irmão. Deus falou aqui sobre o perdão. Deus falou aqui sobre julgamento, usando ali o diabo. Ele julga o irmão que esteve no mundo, que fez e aconteceu. E ele diz, esse teu filho. E o pai diz, não, esse teu irmão. Não é esse teu filho, é esse teu irmão, esse teu semelhante. Esse que é filho do mesmo pai, do mesmo Deus. O filho mais novo aprendeu que no mundo o que é miséria. Mas na casa do pai ele aprendeu o que é misericórdia. O que ele aprendeu porque ele procurava no mundo, tinha dentro da casa do pai. Festa, roupa, o amor do pai, comunhão com o pai, amigos. E muitas vezes as pessoas estão procurando lá fora o que tem aqui em abundância. Porque a verdadeira alegria está no coração daquele que serve ao Senhor verdadeiramente. Que todo homem, Salomão descobriu em Eclesiastes 2, que todo homem tem um vazio no peito do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Aleluia. Ele descobriu que na casa do pai tinha roupa, tinha joia, tinha amigos, tinha uma segurança para o futuro, tinha o amor do pai. Glória a Deus, aleluia. A parábola termina com o filho mais velho, que estava dentro de casa, ele termina fora de casa.
E o filho que estava fora de casa termina dentro de casa. Tem muita gente, irmão, que está perdido dentro da igreja e não sabe que está perdido. E se não vigiar, termina fora da igreja. É, Deus. Aleluia. E tem muita gente que está fora, irmão. E se não fosse eles, os dias não seriam abreviados. Tem muito escolhido ainda que está perdido. Precisa cair em si. Precisa sair do chiqueiro. O irmão não se alegrou com a vitória do outro. Nós precisamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. Porque a gente não sabe que chiqueiro ele está. A gente não sabe aonde ele estava. Aleluia, Jesus. Por onde ele já passou e o que ele já passou. Precisamos exercer a misericórdia. Nós precisamos entender e aprender como nós vamos terminar. Fora de casa ou dentro de casa. Aleluia. Porque Deus está preocupado como você começou. Ele quer saber como você vai terminar. Se é dentro de casa ou se é fora de casa. O pai da parábola é Deus. O filho pródigo somos nós. E o filho mais velho, que estava dentro de casa e termina fora de casa, são os religiosos, são os acusadores, são aqueles que não exercem a misericórdia, são aqueles que não se alegram com a vitória do irmão. O Deus que perdoou Davi, que perdoou Pedro, que perdoou o pródigo, Ele também nos perdoou. Ele está de braço aberto, nos chamando para um relacionamento mais profundo. Ele está dizendo: eu tenho veste, eu tenho sandália, eu tenho anel. Ele está dizendo: eu tenho santidade, eu tenho justificação, eu tenho um caminho novo para você, eu tenho autoridade para te dar. Deus é fiel. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. Filho mais velho, além de não entrar na festa, ele tira o cetro da festa. No dia que Davi parou, a Bíblia diz que Davi parou de batalhar. Eles disseram: Davi não vai mais, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi saiu no terraço e viu uma mulher, Batseba, se banhando. Ele se deita com ela e ele tenta durante 9 meses esconder o seu pecado. Davi parou de batalhar e, além de parar, ele tira o outro da batalha. Ele chama o esposo dessa mulher, Urias, o tira da batalha e traz. E ele quer esconder o pecado dele. Ele disse: vai para tua casa, se deita com a sua mulher. Ele disse: longe de mim, rei. Eu ir para minha casa enquanto meus irmãos estão na guerra, batalhando. A Bíblia diz que Davi o embebedou. E vai para tua casa, se deita com a sua mulher. E ele disse: de maneira nenhuma. Como Davi via que não tinha jeito, Davi chama Joabe e diz: põe ele na frente da guerra. E quando o exército inimigo avançar, você tira e deixa ele morrer. É nas pequenas coisas que a gente tropeça. Davi comete um adultério e um homicídio. É lindo dizer que Davi derrubou o gigante, que Davi foi ungido na frente dos irmãos, que Davi foi o maior rei de Israel. Mas Deus não passa a mão na cabeça de seu Miguel. Como o pastor disse aqui, o anjo, a justiça de Deus não erra o endereço de ninguém. E a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Grande foi o reboliço, a bagunça dentro da casa de Davi. Davi, ele derruba o gigante e ele dorme com a vizinha. Pecado sempre vai levar algo em troca. No caso de Davi, levou seu filho. O jejum não muda Deus. A Bíblia diz que o filho de Davi está enfermo. Ele jejua 7 dias e 7 noites. O jejum não muda Deus. O jejum é para nos mudar. O jejum é para nos melhorar. Deus não muda de ideia. Deus leva o filho de Davi. Pecado sempre vai levar algo em troca. Promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. É só um trago. É só um gole. Se não cair em si, se não der tempo, se não for o Senhor ao nosso lado, ora diga, Israel. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Como a nossa irmã disse aqui. Talvez você queria ouvir que aqui tem um anjo com a bandeja de prata, entregando uma vitória, livrando teu nome no SPC. Deus está te dando a vitória, Deus está
A Bíblia não diz isso. Aqui não é cassino para você entrar pobre e sair rico. Aqui você vai sair rico espiritualmente, é da palavra do Deus eterno. Já tem enganado a muitos. Teologia da prosperidade é um câncer no seio da igreja. Teologia da prosperidade é assim: eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Jesus me ensinou a conquistar. E o verdadeiro evangelho é assim: eu tinha 2 pães e agora eu tenho 1. Jesus me ensinou a dividir. Amém, amados? Que Deus abençoe a igreja e as palavras. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Wellington, né, igreja? Com essa palavra maravilhosa. Eita glória. Sai daqui lamentado.